mundo no século XIX, porque a humanidade conseguiu evoluir e se preparar para tal receber. Mas a revelação cósmica, se esse mesmo critério fosse adotado, ela ainda não seria agora ofertada ao mundo, porque nós não estamos habilitados ainda para isso. Mas é inevitável. Terá que ser feito. Ainda que nós não estejamos preparados. Porque como a revelação espiritual não é algo estanque, que vai durar 5 anos, 10, 15, 20, ela tem que ser feita para gerações, e a nossa, repito, é só o início desse processo. Então vamos agora trabalhar, enquanto o tempo nos permitir, alguns sinais, algumas características do que se chama revelação cósmica. Essa primeira característica que permite que a revelação cósmica venha chama-se conhecimento científico esclarecido e disponibilizado. Após muitos milênios, finalmente, esta humanidade conseguiu construir um arcabouço de processos científicos, de conceitos científicos, de metodologia de percepção da realidade científica, que permitiu a chegada da revelação cósmica. Porque se outras revelações se estabeleceram em cima de crença, de fé, de forçar você a acreditar ou a aceitar alguma coisa, a revelação cósmica ela é exatamente o contrário. Porque com o advento da revelação cósmica, que se alicerça em fatos, ninguém vai precisar mais acreditar em nada. Você simplesmente será convidado a saber. Só que crer, como diz Paul Marquis, é um conforto. Acreditar é um conforto. Saber é um esforço terrível. E nós somos preguiçosos. E a revelação cósmica virá, mas só encontrará guarida nas mentes e nos corações daqueles que ousarem sair do comportamento estacionante e preocupante, desculpe as palavras indevidas aqui, que nós, seres humanos, estamos de forma atordoados diante de tanta informação e tão cansados estamos que sequer nós conseguimos lidar com os processos hoje disponíveis que dão esclarecimento até gratuito. Então, quem não tiver educação científica será um ser humano de segunda categoria daqui a algumas décadas. Não, mas somente os cientistas têm educação científica hoje. O primeiro sinal terrível da revelação cósmica é que ou você se instrui, ou você busca pelo seu próprio mérito e esforço algum método autodidata de se ilustrar para criar o necessário alicerce da boa compreensão livre da fé cretina e desnecessária, ou você vai continuar acreditando quando mais a crença não será necessária. As piores páginas da história humana foram escritas com a tinta da fé doentia. Até hoje nós temos, mate em nome de Deus, que será recebido no paraíso por 70 virgens. Quanto de sangue foi derramado em nome de Jesus ao longo de 6 séculos por causa da estupidez da Inquisição Católica? Para que serviu uma gota de sangue de algum mártir cristão ao longo desses 2000 anos de história? Absolutamente nada. Assim, nós temos que perceber que a revelação cósmica convida aos atores e atrizes que dela farão parte, e nós somos a primeira geração a estar sendo convidada para esse processo.
Ou nós estudamos como se eternas crianças de bancos escolares fôssemos, ou seremos cidadãos de segunda categoria. Nós temos que entender que o processo histórico terreno é muito doido. O conceito do que é bom, ou o conceito do que é mal, o bem ou o mal, o belo ou o feio, isso não existe desde todo sempre não, pessoal. Acordem! Esse conceito ele não existiu sempre. A nossa espécie surgiu há 170 mil anos e nós fomos evoluindo. Então, quem criou o conceito do que é bom ou ruim? Quem foi? Nós. Mas será que o que a gente acha bom e ruim está certo ou está errado? Nós não sabemos nem medir. Nietzsche, filósofo prussiano-alemão, nos chama a atenção para um fato muito interessante. Na época dos gregos, o cidadão e a cidadã, bom ou boa, era aquele homem ou mulher rico, cheio da grana, que pagava os impostos das cidades em que viviam, contribuíam para o progresso das cidades, para a limpeza, para as obras de artes, para os eventos culturais, para o armamento das forças armadas da cidade. Esse era o cidadão bom, o que merecia aplauso. O cidadão ruim era o pobre, o miserável, que atrapalhava o progresso daquela cidade, porque tinha que receber ajuda do tesouro municipal. Veja como a coisa é crua, tá? E este que queria receber em vez de dar, era o feio. Era aquele cara ou aquela mulher que estava com sua atitude atrapalhando o progresso. E na época não existia esse troço de doutrina capitalista, nem socialismo. Era só o bom e o ruim, o feio e o belo. Quem é que inverteu o processo? O cristianismo. Criou uma moral decadente, em que os pobres agora eram os bons, os bonitos, e os ricos eram os perversos, os criminosos, os feios. E essa moral decadente cristã, que terminou criando um mundo de quimeras na nossa cabeça, o próprio protestantismo, nesse aspecto, saiu dessa moral cristã e disse: ei, é bonito ser rico. E transformaram Javé num grande negociador. Toma lá, dá cá. Funciona. Mas a questão é, como é que estava certo? Era antes ou é agora? Que tipo de reflexão crítica nós devemos ter? Talvez um dia chegamos à conclusão que nem é feio, nem bonito, nem certo, nem errado. Nenhuma das situações existenciais que existem na Terra, porque nenhum dos nossos espíritos optou por isso no sentido de que isso criou e agora administra. Porque um dia nós saberemos que estamos todos meio que na base do sacrifício, na hora em que nossos espíritos são obrigados a administrar um corpo que já nasceu estranho, com tendências estranhas, que apesar de na sua confecção ser maravilhosamente edificado para a vida, tem tendências e inclinações que envergonham a qualquer mente pensante. Nesse sentido, enquanto nós não tivermos conhecimento científico semeado na massa planetária, a revelação cósmica sempre irá se retardando através das décadas, pois que seres de fora que chegarão, olharão e dirão: não dá ainda para a gente bater um papo. Então, por enquanto, é só aperta a buzina, sem tudo que é luz. Fofom, aí a gente aqui olha lá para cima, as naves buzinando. Oh, seres extraterrestres, eles. Tudo bem, tudo. Qual a novidade que vocês têm para a gente? Aquelas todas as revelações que foram já ditas.
evoluam, aprendam a amar o próximo. Mas essas besteiras mesmo, né? É isso mesmo que vocês têm que saber. Estudem.